Vamos falar de um homem simples, humilde, que tentava passar despercebido, mas que sobressaía por suas qualidades morais, caráter íntegro, humano, e por sua elevação de espírito que lhe faziam amar a Deus e a seu próximo. Não foi um homem de grandes feitos, no entanto, a qualidade e frequência de suas ações no dia a dia fizeram dele um sacerdote querido, um pastor fiel a seu rebanho, ou segundo o conceito de alguns, um santo. Padre Joaquim de Oliveira Noronha, Monsenhor Noronha, Padre Quinzinho, são tantas denominações para um mesmo homem. Mas quem foi ele? Como era o seu dia a dia? Joaquim de Oliveira Noronha, o Padre Quinzinho, nasceu a 10 de outubro de 1897, em Conceição dos Ouros. Com apenas 1 ano de idade, veio para o vilarejo de São Caetano da Vargem Grande, hoje Brasópolis. Tinha grande carinho por sua mãe, Dona Elisa. Desde criança, a sua presença como um sacerdote dedicado, um homem simples, um homem pobre, voltado para os pobres e sempre com o seu amor para com Deus testemunhado nas celebrações e na sua dedicação a cada dia abrindo a igreja, tocando o sino às 6 horas da manhã, celebrando a Eucaristia e sempre mostrando o caminho de Deus para a nossa comunidade. Por isso, a sua presença foi marcante na vida dos brasopolenses e também marcante na minha vocação e acredito que na vocação de muitos padres nascidos em Brasópolis. Eu sou o 18º filho sacerdote nascido em Brasópolis. Ele sempre chamou e despertou a atenção como um homem voltado para Deus, servindo aos irmãos. Eu tenho a lembrança de uma redação que depois da minha ordenação, uma professora encontrou lá no grupo escolar, onde eu falava que eu queria ir para o seminário para que eu pudesse ser um padre celebrador de missa como o Padre Quinzinho. Então eu vejo que uma criança de 9 anos falando isso, mostrando que o sentido da vida do padre ao celebrar a missa era muito vivo no coração de Monsenhor Noronha. Vendia doces que sua mãe fazia porta em porta para ajudar nas despesas de casa. Recebeu o título de cônego em 1930 e de monsenhor em 1958. Aqueles mais devotos já o proclamam como santo. Mas o que ele fez em vida para que os fiéis o recorram a ele após a morte? E diga-se de passagem, com a certeza de que um padre simples do sul de Minas os atenderá. Cheio de causos dos seus conterrâneos mais antigos, como a entrega de um sapato de uso pessoal a um necessitado. Sempre atento ao seu trabalho pastoral, Padre Quinzinho nunca deixou de estar nos eventos da comunidade. Fazia questão de sempre representar a igreja que amava. Juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Sem nunca tirar sua batina preta e surrada pelo tempo, sempre era possível ver o padre caminhando pelas ruas da cidade ou conversando com os amigos. Ele amava cada conterrâneo como sendo parte de sua família. Foi um pastor dos mais dedicados às suas ovelhas. Mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus.
Em sua família, ele sempre demonstrou sua vocação, sempre junto com seus irmãos. Ele era exemplo dentro de sua casa. Todos o respeitavam como padre e o amavam como família. Apesar do semblante sério, dentro do círculo mais íntimo de sua convivência, Joaquim se mostrava um homem alegre e que gostava de brincar com as crianças. Sempre soube como chamar a atenção de algum travesso sem jamais exaltar, e ainda assim impor sua presença e autoridade com humildade e simplicidade. Perdi o costume da criança inocente. Minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Na pequena matriz da cidade, com cerca de 14 mil habitantes, um memorial com os pertences do Padre Quinzinho demonstra o carinho dos fiéis à sua memória. São utensílios pessoais, fotografias, vestes sacerdotais daquele que é popularmente conhecido como Santo Milagreiro na região. Viveu sua infância junto a seu pai, Eugênio, era funcionário público da Câmara Municipal, e sua mãe, Elisa, costureira autônoma, e tinha descendência de um dos inconfidentes de Ouro Preto. Teve 6 irmãos: João, que era músico e funcionário público; José, fotógrafo retratista; Agenor, comerciante; Benedita, professora; Alfredo, funcionário público e sacristão; e Antônio, professor. Teve outros 6 irmãos que morreram crianças. Um deles viveu apenas 3 dias e outro chegou aos 6 anos apenas. Assim se refere Padre Quinzinho à sua família ao agradecer as homenagens prestadas quando recebeu o título de cidadão brasopolense no ano de 1967. Lembro-me de uma casa pobre, abrigando uma família humilde, porém feliz ao calor de uma sociedade sem preconceitos. Lembro-me a imagem inapagável de uma santa mulher, minha mãe. Quantas e quantas vezes, noite adentro, debruçada sobre uma máquina de costura, a luz frouxa de velas. Assim, o exigiam os poucos recursos de uma família pobre, na qual meu saudoso pai surge em minhas recordações, como símbolo de uma vida afanosa, do trabalho rude e de extrema dedicação ao lar. Um dia, apareceu em casa uma pessoa muito religiosa, tia Venância, dizendo que o bispo viu em Quinzinho um menino piedoso e o escolheu para estudar no seminário. Porém, desejava mandar um menino pobre, e nossa família parecia ter recursos, pois Quinzinho sempre andava bem vestido e calçado, algo difícil na época. Tia Venância interviu, afirmando que éramos bem pobres. Quinzinho trabalhava para ajudar as despesas da casa, vendia doces que mamãe fazia, era muito cuidadoso com as roupas e calçados, embora bem usados e modestos.
que eu me lembro do Monsenhor Noronha, eu tenho diversas lembranças, todas muito boas. Uma ligação com ele de uma forma um pouquinho especial, porque eu era seminarista na época em que ele ainda estava aqui em Brasópolis, e depois, quando a enfermidade que ele vinha trazendo agravou-se um pouco mais. Ele foi internado no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Naquela época, a nossa arquidiocese tinha o arcebispo Dom José D'Angelo Neto. Eu me lembro que eu tinha, se não me engano, 15 anos. Eu era o único seminarista de Brasópolis lá. E uma certa tarde chegou o Dom José, conversou com o nosso superior lá, o Padre Benedito, pediu para levar, eu era o único seminarista, para agradar o Monsenhor, eu tinha muito carinho com o Monsenhor, todos tinham, todo o clero da arquidiocese, e todos muito atenciosos, carinhosos e preocupados com o estado dele. Ele estava lá internado, e eu me lembro disso, que para mim foi muito emocionante. E visitá-lo junto com o arcebispo lá, eu achei aquilo muito grande para uma criança, né? Muito interessante. Então e eu me lembro o que me impressionou de forma especial foi a simplicidade extrema dele, o carinho. Claro que eu já havia conversado com ele diversas vezes, eu havia sido coroinha aqui, lembro das primeiras aulinhas de latim, né? Naquele tempo, não sei exatamente o ano, não lembro mais. Intruiba ad altaridei, ad Deo quae letificat, juventutem mea. Assim é o início da missa, né? Eu nunca mais esqueci isso. Tipo, eu estudei latim no seminário, mas isso aí ele falava com aquela voz rouca, isso era muito impressionante. E era o cuidado que ele tinha com os coroinhas, com tudo na paróquia. Isso impressionava a gente, muito interessante. Então, uma coisa que sempre me frustrou muito, que ele era meu padrinho de batismo. Eu achava aquilo muito chique, né? Não era qualquer um que era afiliado do Padre Quinzinho, né? Só que eu ficava frustrada porque na rua eu não podia chamar ele de padrinho. Como é que eu ia chegar e falar assim, padrinho, Padre Quinzinho, ou então padrinho Quinzinho? As meninas riam de mim, os coleguinhas, né? Então eu conseguia falar isso dentro de casa só, quando ele ia em casa, ia muito na casa da minha avó, não saía da casa da minha avó, que era a cunhada dele, né? Que morava no fundo da casa paroquial. Então, dentro de casa, na nossa casa, na casa dele e tudo, eu falava padrinho. Tinha muito orgulho daquilo, vendo que eu não podia ficar chamando ele de padrinho, então eu ia sair gritando, padrinho, padrinho, né? Mas ele era uma pessoa muito especial, viu? E um dia ele estava em casa e estava um bichinho daquele na janela. Ele falou, olha, você presta atenção nisso aqui. E eu devia ter aqui na época, uns 8, 9 anos. Você presta atenção nesse bicho, se ele te morder, morre, viu? Não tem remédio, não tem cura, não tem nada. E passou um tempo, não sei como, o bichinho vai lá e me morde. Eu saí correndo, morava na Berdalinha. Subi aquele morro correndo lá, feito uma louca, fui. Falei, estou morrendo, eu preciso de um padre. Aí cheguei lá, ele maior calmo do mundo, tentando ficar sério, e eu chorando. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, a lacraia me mordeu tudo. Ele falou, não mordeu, minha filha. A lacraia não tem dente. Ela te explicou, se ela morder, aí você vai morrer mesmo. Nossa, eu fiquei muito brava. E ele quase morrendo de rir. E todo mundo rindo de mim, né? Depois ficou a parte da lacraia um tempão. E outra vez também que aconteceu foi quando eu arrumei meu primeiro namorado, né? Ele ficou sabendo tudo, foi lá em casa, deu os conselhos pra mim, né? Que meu pai não era muito da conselho, minha mãe também já era mais seriona dela. Aí deu os conselhos pra mim, né? Como uma menina cristã namora e tal. Só que ele falou assim, ó, de agora em diante eu não quero mais que você confesse comigo. Por quê, tio? Ele falou, nossa, vai que você faça alguma coisa errada, vai contar pra mim, eu vou ter que guardar, não poder contar pro seu pai, pra sua mãe, eu não quero isso. Tá bom, né? Aí não confessei mais com ele, mas já fazia uns meses, ele tava saindo no acho que foi no ano que morreu até. Aí tava tendo uma confissão lá na igreja, lá, um monte de padre confissão lá, e a fila dele tava pequenininha, dos outros tava grande. Porque, coitado, nessa época ele até cochilava no confessionário, sabe?
ficava muito tempo, né? Caçava muito. E eu falei, vou na fila dele, não vai me reconhecer, né? Até escuro. Fiquei na fila lá, né? Feito um bobo lá, esperando. E lá de dentro ele me viu. Faltavam umas 2 para a primeira vez. Aí ele pegou, levantou e falou, o que eu te falei, mocinha? Eu não falei para você não confessar mais comigo? Então vai lá, padre, acho que é padre Eugênio, né? Vai lá com o padre. Aí eu saí roxa de vergonha, né? Aí depois ele foi falar para mim, falei, tio, o que o povo vai pensar de mim? Tem que explicar, né? Por que eu podia confessar com ele? Ele falou, esquenta não, não é assim mesmo. Mas eu me lembro que a gente tinha uma convivência muito boa. E acontece o seguinte, uma vez eu cheguei à casa do Raquel e meu tio falou assim, ô Regis, uma lâmpada queimou aqui, você poderia pegar essa lâmpada e fazer o favor no comércio do senhor João Pedro Visoto e trocar essa lâmpada? Fala que eu, o padre Quinzinho, pedi para trocar essa lâmpada queimada por uma lâmpada boa. E eu peguei a lâmpada e o moleque saiu correndo, desci a escadaria da casa paroquial e saí. E imagina trocar uma lâmpada queimada por uma lâmpada boa, né? E aí de repente meu tio sai à janela e diz, não, o Regis, faz um favor, volta aqui rapidinho. Aí eu voltei e ele falou assim, me dá essa lâmpada aqui, eu estava brincando com você. Lâmpada queimada não se troca, você vai lá e compra outra, né? E eu guardei essa brincadeira, falou rindo comigo, né? Quer dizer, um moleque de 10 anos aí, facilmente iludido em questões de coisa, né? E ele era um brincalhão, era muito brincalhão. O meu tio, a perna envolta aqui, a gente tinha tomado alguns cuidados aqui, paliativos também, na cidade aqui, porque a cidade não dispunha de recursos ainda, tantos recursos para isso. Eu me lembro descendo a escadaria da casa paroquial, apoiado nos ombros, se não me falha a memória, do senhor Jefferson Dias e também o outro que estava ali, é o pai do Tarcísio. E segurando o meu tio assim, e no meio da escada, meu tio vira e eu olhando na beira daqueles balaústres do alpendre lá, e olhando assim, e meu tio virou para trás e falou assim, esta é a última vez que eu vejo a casa paroquial. Aí o Romualdo, né, e o seu Jefferson, provavelmente os dois que eu me lembro, falou assim, eles, pela intimidade que eles tinham, falou assim, Quinzinho, deixa de falar bobagem, logo você sai de volta para a casa paroquial, né? Vamos agora tocar para Pouso Alegre. E meu tio foi para Pouso Alegre. Bem, depois disso aí houve o quê? Ele voltou de lá, mas morto. Voltou morto. É a última imagem que eu tenho do meu tio em vida. Parece que ele estava tendo ali uma predestinação dele. Ele estava muito fraco, de fato, né? E havia já tido problemas anteriores com essa situação das varizes na perna dele, né? Então, eu me lembro disso aí como se fosse hoje. Quantos anos faz isso? 52 anos da morte dele. Os sapatos já desgastados trazem recordações do trabalho pastoral realizado durante décadas. Com proximidade aos fiéis, sem distinção de raça, credo ou condições sociais.
Estudioso, Padre Quinzinho passava horas em sua biblioteca na casa paroquial, entregue a leituras que faziam seu conhecimento se aflorar cada vez mais. Um santo homem que queria ser padre, simplesmente padre e nada mais do que padre. No cotidiano de uma pacata cidade típica do interior de Minas, realizou décadas e com zelo o seu trabalho pastoral, contribuindo para o desenvolvimento de uma comunidade fraterna. Padre Quinzinho faleceu em 16 de julho de 1971, após breve enfermidade que foi acompanhada por muitos dos seus. Mesmo com o sofrimento físico, ele não deixou jamais suas obrigações com a igreja e seus paroquianos. Hoje, os fiéis ainda rezam em seu túmulo e, graças a essas orações, muitas graças puderam ser alcançadas, colaborando assim para o processo de beatificação. Um santo é um olhar aprazível, que pousa em todos com bondade e para distribuir bondade. É o rosto aberto para receber a todos que dele se aproximam. São ouvidos sempre atentos para escutar o sofrimento dos outros, os problemas dos angustiados. É o coração que se torna lágrimas com aquele que chora e risos com quem experimenta gostosas emoções. É a mão que se estende suave e acariciadora para oferecer a ajuda de que o pobre necessita e que não se atreve a pedir. Um santo é um homem que soube transformar-se em um crucifixo da vontade de Deus. Oração pedindo a beatificação de Monsenhor Joaquim de Oliveira Noronha, o Padre Quinzinho. Ó Deus, que em vossa infinita bondade inspirastes o vosso servo Monsenhor Joaquim, santo sacerdote, um grande desejo de perfeição e o acumulastes de tantas graças. Concedei-me imitar sua ardente devoção ao Sagrado Coração de Jesus, seu espírito de sacrifício, seu zelo pelas vocações sacerdotais e religiosas, seu amor à Igreja e a Jesus Eucarístico, especialmente sua devoção filial a Maria Santíssima.
Senhor, nós vos pedimos que ele seja glorificado pela Santa Igreja e que, por sua intercessão, possamos alcançar as graças que solicitamos. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.